Alô, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando com as informações aqui na TV Xanxerê. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto. Tempo nublado, bastante neblina, e devido a essa neblina, devido à falta de visibilidade, nós tivemos um acidente entre Xanxerê e Xaxim no final da manhã desta quinta-feira. As imagens chegaram para nós por volta de 2 horas da tarde, de amigos, telespectadores e também do Corpo de Bombeiros. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouco então. Sejam bem-vindos. Na produção do programa o Ribeiro e também o Ricardo, a apresentação de Amauri Pereira. TV Xanxerê trazendo as informações para você nesse dia, nesta quinta-feira, 20 de agosto. A primeira matéria, meus amigos, é sobre o pai e 2 filhos que morreram carbonizados dentro do Fiat Uno no começo da noite de terça-feira no interior de São Lourenço do Oeste. Infelizmente nós tivemos esse trágico acidente e olha, nós temos as imagens cedidas pelos amigos da região de São Lourenço do Oeste no momento em que o Fiat Uno pega fogo, e infelizmente com o impacto com o caminhão, o pai e os 2 filhos eles não morrem, mas devido ao impacto contra o poste de energia elétrica, os fios de alta tensão da rede acabaram caindo em cima do Fiat Uno e causando o que você está vendo nesse momento. São imagens fortes, imagens chocantes, mas que infelizmente tiraram a vida, portanto, de pai e 2 filhos. Então, isso aconteceu no começo da noite de terça-feira na SC 305, que liga Campo Herê, aonde morava o pai, os 2 filhos que morreram, a esposa que ficou em casa e as 2 filhas que também ficaram em casa. Eles transitavam com o Fiat Uno de Campo Herê para São Lourenço. Morreram então o pai Ayrton Schoeninger, nós temos a foto dele ali, vamos mostrar então, tá aí o pai, né, seu Ayrton Schoeninger, alemão, né, e infelizmente ele perdeu a vida junto com os filhos. Os filhos então, o Bernardo da Silva e o Miguel da Silva, de 8 e 12 anos de idade. O garoto Miguel jogava futsal na Liga Catarinense de Futsal e o pessoal comentou que provavelmente o pai estava levando o filho para treinar com uma escolinha em São Lourenço do Oeste. Um final trágico para essa família então. O esposo e os 2 filhos então deixam esposa e mãe e 2 irmãs, então era 2 irmãos e 2 irmãs. O acidente foi contra um caminhão, onde o caminhoneiro também morreu, para você ver a força do impacto que acabou acontecendo então nesse acidente. O Fiat Uno pegou fogo devido aos fios de energia elétrica então. As condolências a toda a família nesse acidente que aconteceu então. Trágico, triste, infelizmente acabou acontecendo. Muito bem, estava olhando aqui na minha planilha de informações, agora nós vamos mostrar, o pessoal está esperando então sobre esse acidente. Tinha poucas informações até 2h30 da tarde sobre o acidente entre Xanxerê e Xaxim, mas agora então a gente recebe então as informações do pessoal do Corpo de Bombeiros então. Nós vamos começar então as imagens, pode rodar então. Essas são as imagens de pessoas que transitavam pelo local. Podem ver ali, ó, o SAMU já traz uma vítima. O SAMU nesse momento já traz uma vítima, trazendo para o Hospital São Paulo de Xanxerê. E nesse acidente é um caminhão que transporta máquinas pesadas, como patrola, como rolo compactador, enfim, maquinário pesado. Então aí você vê a imagem, olha só, o trânsito ficou parado 2 horas e meia,
tanto no sentido Xaxim para Xanxerê e Xanxerê para Xaxim. Então, esse acidente, então, ele teria acontecido, então, por volta das 11h10 da manhã, 11h10 da manhã, na rodovia BR-282, na localidade de Vila Diadema. Então, os bombeiros de Xaxim atenderam a ocorrência, o SAMU atendeu a ocorrência, o Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. Vamos lá, falar sobre as vítimas. Olha, essa imagem também foi cedida para nós. Uma pessoa passa e filma. É o caminhão da Ambiental, que trabalha aqui em Xanxerê, na coleta do lixo, coleta em Coronel Freitas e coleta em Xaxim. Visibilidade muito difícil, o que pode ter colaborado para que o caminhão da Ambiental batesse na traseira desse caminhão que transporta máquinas pesadas, então. Então, segundo o Corpo de Bombeiros, 11h10 foi o acidente. Trabalharam, então, o apoio do SAMU aos bombeiros de Xanxerê e também de Xaxim, Polícia Rodoviária Federal de Xanxerê, guarnições empenhadas para o local. A dinâmica do acidente, a dinâmica que os bombeiros até o presente momento. Ao chegar no local da rodovia, as guarnições constataram uma colisão traseira envolvendo 2 veículos de carga, caminhões, um caminhão de grande porte, né, que eu já falei que transporta máquinas pesadas, e o caminhão de coleta de lixo da Ambiental de Xanxerê. O caminhão bateu então nessa carreta, né? No total, o acidente resultou de 3 vítimas, total de ocupantes do caminhão que colidiu na retaguarda. Uma primeira vítima já se encontrava fora da cabine, livre de ferragens, recebendo os primeiros cuidados da equipe do ASO, que é a ambulância do Corpo de Bombeiros de Xaxim, que chegou por primeiro no local, tá? No interior da cabine do caminhão de coleta de lixo, tinha 3 homens dentro da cabine, tá? Constatou-se a presença de um já tinha sido retirado, e tinha 2 pessoas presas às ferragens, encarceradas devido à deformação da estrutura provocada pelo impacto na traseira do outro veículo. Uma das vítimas sofria de encarceramento tipo físico 2 e a outra de encarceramento mecânico. Os procedimentos do Corpo de Bombeiros. Iniciou prontamente o gerenciamento do risco de cena. O primeiro passo constitui na estabilização do caminhão. Na sequência, utilizando ferramentas hidráulicas para tirar as pessoas, então, presas às ferragens. Realizou a remoção da porta do lado do motorista para a liberação total das pernas e troncos das vítimas. Foi executada a técnica de expansão, seguida do rolamento de painel. Após a abertura de espaço e extração segura das vítimas, das ferragens, as 2 vítimas foram imobilizadas, retiradas da cabine e entregues à equipe de socorro, então, que transportou elas para o hospital. As 2 pessoas que estavam presas estavam em estado grave, e a gente vai trazer mais informações sobre isso, então. Bem, então tinha uma pessoa já do caminhão fora, era a pessoa que estava na porta do caroneiro, né? A porta do caroneiro. Então, no lado dele, pouco foi o impacto, então. Mas foi realmente triste. Tem outras imagens do caminhão, nossa equipe, fotos, né? Que mostram. Aí você pode ver aí, ó, o pessoal realmente é o caminhão da Ambiental que coleta lixo em Xanxerê, Coronel Freitas e também o município de Xaxim. Tem uma foto aberta também, essa foto é impressionante, olha só, gente, foto impressionante. Vamos torcer para que as 2 vítimas aí do caminhão da Ambiental estejam bem, pode ser até pessoas conhecidas da gente aqui de Xanxerê, então. Foi realmente um impacto muito violento, e a rodovia ficou fechada por mais de 2 horas até a liberação da pista. Pessoal, vamos tomar cuidado, muita neblina, dificuldade de visualização, então tem que tomar bastante cuidado enquanto o que está acontecendo
nesse sentido então. Vamos trazer agora, vamos voltar a falar sobre o assunto da moça morta lá em Encantado, né, no Rio Grande do Sul, Encantado, Rio Grande do Sul, onde o homem foi preso, né? O homem foi preso, o padrasto da moça, tem a foto da moça aí, 14 anos, essa jovem, ela foi levada para uma emboscada, ela conviveu com o padrasto 12 anos, ela tinha 14, quando ela tinha 2 anos o padrasto se relacionou com a mãe dela. E há um mês atrás houve a separação do casal. E o que acontece? Ele acabou então, como eles mantinham uma relação boa, ele ligou para ela e disse para ela ir na casa dele, onde ele estava morando. Já não estava mais morando com a mãe dela. E ela pegou, confiou nele e foi. E ela infelizmente foi morta a facadas, ela foi picada a facadas então. Ele fugiu, né? Fugiu para o meio do mato, permaneceu lá por 2 dias, faltou comida, né? Faltou roupa e ele, portanto, na noite de ontem, ele chegou na casa, escondido, achando que ninguém estava de olho nele, mas é claro, a polícia já sabia que uma hora ou outra ele ia aparecer. Pode mostrar a foto dele então? A foto do padrasto. Esse canalha, ele vai pegar uma pena de 40 a 50 anos pela morte dessa menina, né? Tá aí a foto dele então, que o pessoal lá do Rio Grande do Sul mandou então pra gente. Infelizmente esse homem tirou a vida dessa menina e agora ele vai pagar caro pelo que ele fez. Infelizmente. Tragédia, tragédia, tragédia. Nós tivemos aí em Santa Catarina no final de semana 2 feminicídios, um em Palmitos e um lá na região do norte de Santa Catarina. E tivemos aí esse acidente aí que aconteceu em São Lourenço do Oeste, fatos impressionantes que a gente mostra aqui no programa da TV Xanxerê. Tá certo então? Grande abraço para todos. A gente volta daqui a pouquinho com as notícias do esporte. Só vamos trocar de estúdio e eu volto com as notícias do esporte para você. Alô, meus amigos, vamos falar de esportes. Vamos falar de esportes aqui na TV Xanxerê, então. Convidar vocês aí para sábado, a partir das 2h30 da tarde, na sede do Bavial, no bairro Vista Alegre. Agradecer o Rama, o Gilson, ao Bertan, toda essa equipe, porque o Bavial é a marca do esporte de Xanxerê. E eu quero agradecer porque o Rama atendeu um pedido meu. Então eu fico muito feliz, viu, Rama? Toda a tua equipe aí. O Bavial vai ceder o campo de futebol suíço para sábado à tarde, para 2 jogos das quartas de finais do Campeonato de Veteranos de Futebol Suíço da LDC. 2h30 da tarde, o pessoal do Borussia, lá de Ipuaçu, enfrentando o Atlanta de Xanxerê e Faxinal. E depois nós vamos ter o grande clássico. O time do Éder, da ADF, vai enfrentar o Maestros da Bola. Quem vencer vai para a semifinal para enfrentar o Inter do Nova Sarandi e o time do Resenha, dos 2 jogos. E quem perder está fora da competição. Então você está convidado para participar então lá no Bavial, sábado, 2h30 da tarde, 2 jogos do Campeonato de Veteranos da LDC, tá bom? Então vamos acompanhar esses jogos então aí para a gente trazer todas as informações para vocês. No programa dessa sexta-feira eu vou trazer os outros jogos também que vão acontecer também no final de semana. Vem aí o Campeonato de Futebol Suíço do Bavial, começa no mês de setembro, a arbitral já está marcado para esse final de mês de agosto agora. Mas amanhã todos os detalhes. Para fechar, Libertadores da América. Quem se classificou então depois de 2 jogos? Nós tivemos terça-feira o Fluminense eliminando nos pênaltis o Independente. O Fluminense está classificado. Na terça também Estudiantes venceu Universidade Católica do Chile 3-0, classificado. Nos pênaltis o Platense venceu o Coquimbo
Ainda tivemos ontem o Palmeiras vencendo fora de casa, havia empatado em casa com o Cerro Porteño 0-0, venceu fora 1-0, classificado tal Palmeiras. O Flamengo venceu o Cruzeiro ontem no Maracanã, mais de 70 mil pessoas, Flamengo 2-1 no Cruzeiro. Hoje, LDU Quito contra o Mirassol, tá lá em Quito, 19 horas. Hoje, 9h30 da noite, o Corinthians recebe o Rosário e na terça-feira, dia 25, para fechar, o Independente Del Valle enfrenta o Tolima. Amanhã a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série A e vamos falar do campeonato da LDC também para você. Tá certo? Grande abraço para todos. Ótima quinta-feira e até amanhã.